Olá, queridos amigos. Tivemos um probleminha na conexão, mas já estamos de volta aqui. Tivemos um pequeno problema na conexão, esperar o pessoal entrar. Todos que estavam nos assistindo, peço desculpas, um pequeno probleminha aí na acertar. Pessoal, tá todo mundo entrando? Pronto, perfeito, perfeito. Acho que agora vai, né? Voltou. Eu não sei se é na nossa operadora aqui, mas o que é, na verdade, porque acho que várias lives estão acontecendo, né? Não necessariamente jurídicas. E aí, obviamente, que sobrecarrega o sistema, pessoal. Mas não sei se. Vamos começar de novo? Vamos lá? Pessoal, perfeito. Então, só retomando aqui, se tiver algum probleminha, por favor, me avisem, porque às vezes trava aqui e eu acho que estou conseguindo falar quando na verdade não estou, né? Então, peço desculpas a vocês, pessoal. Perfeito? Vamos lá, vamos recomeçar então de onde nós havíamos parado, né? Nós vamos tratar de normas fundamentais do processo civil para os amigos que estão chegando agora. E eu vou tentar passar um pouquinho dessa minha visão otimista, era isso que eu estava falando, pelo fato de que o nosso CPC, desde o PLS 166 de 2010 no Senado, depois o PL 8046 de 2010 na Câmara dos Deputados, que se tornou a Lei 13.105 de 2015, nosso novo CPC, trouxe nos seus 12 primeiros artigos uma base principiológica. Pessoal, é muito importante a gente falar sobre base principiológica, porque a partir do instante em que eu tenho os princípios sendo obedecidos como de fato eles devem ser, as chances que eu terei de vícios, de máculas durante todo o trâmite procedimental, essas chances se reduzem. Se eu reforço uma base principiológica no CPC, mesmo que seja repetindo princípios que estão na Constituição, como de fato ocorre, a fundamentação das decisões é repetida, o contraditório é repetido, a questão da isonomia processual é repetida, enfim, ainda que eu repita, ainda que eu traga princípios que estavam na Constituição também para uma legislação infraconstitucional, o mais importante de tudo isso não é a mera repetição, mas é dizer, olha, legislador infraconstitucional, eu sei que vocês estão repetindo princípios, uma base principiológica que está na Constituição, mas isso faz sentido, porque quanto mais nós repetirmos, mais os operadores do direito, e aí incluímos todos os operadores, todos os sujeitos processuais, nós abraçaremos essa ideia. Nós abraçaremos a ideia da necessidade de que, respeitando princípios, respeitando normas fundamentais, né, porque aí a gente coloca princípios e regras, nós vamos progredir muito, nós vamos crescer demais. E crescer demais no sentido de alcançar a celeridade que eu falava no vídeo anterior, né, que acabou sendo cortado. E por quê? Porque eu estou obedecendo ao que a lei efetivamente disciplina, o que a lei posta, mas ao mesmo tempo eu conseguindo mudar uma infraestrutura material, uma infraestrutura humana de um determinado tribunal, eu tenho dois elementos conjugando para que a celeridade seja implementada. Porque a maior crítica que se faz em relação ao judiciário, e falo como magistrado, vocês sabem muito bem, seria hipocrisia da minha parte se não falasse dessa forma, né? Se não me manifestasse dessa forma, a maior crítica que se faz é em relação à morosidade. Então, se eu consigo ajustar a morosidade através da necessidade de obediência a uma base principiológica, se eu consigo alcançar essa celeridade através de infraestrutura material e humana que os tribunais possibilitem, o caminho fica mais tranquilo. Como é que eu vou buscar celeridade? Repito, não se busca celeridade modificando um ordenamento. Não é porque hoje nós temos os 12 primeiros artigos do CPC tratando de normas fundamentais do processo civil, não é por essa razão que o nosso processo civil ou o procedimento civil se tornará mais célere. De forma alguma. É tudo isso. É obediência à base principiológica, é infraestrutura material, é infraestrutura humana. Quanto mais eu respeito os princípios, menos vícios, menos máculas, menos erros eu terei dentro de um trâmite procedimental. Então me deixou extremamente feliz, confesso a vocês, meus amigos, eu sou apaixonado pelo processo civil, falava isso no vídeo anterior, que infelizmente caiu a conexão. Eu tenho um amor muito grande, me deixou muito feliz e esperançoso saber que nós teríamos uma legislação que passou que foi publicada no dia 18 de março de 2015,
que no dia 18 de março de 2016 entrou em vigência, depois de um ano de vacácio legis, e que já tem aí 4 anos da sua existência, e a gente sempre tendo que falar de normas fundamentais do processo civil. Repito, vários institutos que estão no CPC de 2015 não pegaram, não pegarão. Eu sou um pouco pessimista em relação a alguns deles, mas eu acredito que outros pegaram, estão pegando, né, usando justamente esse verbo, e outros pegarão um pouquinho mais lá para frente. Ou seja, como todo ordenamento, como toda legislação, tem vícios e tem virtudes. E essas virtudes precisam ser amadurecidas. Por isso que é muito importante que a gente sempre fale, que a gente sempre repita o que são essas normas fundamentais do processo civil. Onde elas estão localizadas? São os 12 primeiros artigos do CPC. Repito, os 12 primeiros artigos. É como se fosse o abre-alas do nosso Código de Processo Civil, demonstrando a importância de que as normas fundamentais sejam implementadas ao longo de todos os demais dispositivos e enaltecendo a ideia que o ministro Luiz Fux já falava quando do PLS 166 de 2010 no Senado, enaltecendo a ideia de que um dos pilares de sustentação do novo Código de Processo Civil, para além da conciliação, para além da mediação, para além do sistema de precedentes, para além dos negócios jurídicos processuais, seriam, melhor dizendo, as normas fundamentais do processo civil. E o recado que é muito bem dado, queridos amigos, logo de plano pelo legislador, vem no artigo 1º. Porque o artigo 1º disciplina o quê, pessoal? Ele traduz o chamado modelo constitucional do processo civil. Eu estou com o nosso CPC aberto aqui ao lado e a redação é muito clara. Ele diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição, observando-se as disposições deste Código. Ou seja, o modelo constitucional do processo civil, uma ideia que foi implementada principalmente na doutrina nacional por um jurista mineiro chamado José Alfredo de Oliveira Baracho, um dos juristas mais, digamos assim, importantes para trabalhar o processo civil constitucional ou o direito processual constitucional. Tem uma obra publicada, inclusive, pela editora Del Rey, chamada Processo Constitucional. Ele já dizia, olha, nenhuma ciência jurídica pode ser estudada, pode ser interpretada, senão de acordo com o texto constitucional. O legislador dá um recado muito claro no artigo 1º. Ele fala, aqui vai vigorar o modelo constitucional do processo civil. Não há como estudar o direito processual civil sem estar com os olhos no texto constitucional. São situações que não se separam, elas não se dissociam. Não há como você dissociar e nitidamente qualquer uma das temáticas, qualquer um dos sistemas nossos, seja o sistema penal, seja o sistema processual penal, seja o sistema administrativo, o sistema tributário, do direito constitucional. Não há como apartar do direito constitucional. É claro que nos últimos tempos a doutrina falou muito, e vem falando muito sobre o modelo constitucional do processo civil. Eu dou uma ênfase ao professor Cássio Scarpinella Bueno, por exemplo, mas muito antes o professor Baracho já falava isso, e com muita ênfase. Aliás, ele era o único brasileiro que à época já comentava a respeito. Eu vou falar final da década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. Ou seja, meus amigos, o recado está dado. É o 1º artigo do CPC. Olha, tudo que vem daqui para frente, são 1072 artigos no nosso CPC, tudo que vem daqui para frente tem que se pautar, tem que se balizar pelo respeito à ordem maior, ou seja, à ordem constitucional. Adorei, achei a redação muito clara, acho que não tem nem o que se discutir em relação a esse artigo 1º. E os artigos seguintes, eu vou tentar abordar cada um deles com vocês de uma forma bem rápida, traduzem essa ideia do legislador. Por exemplo, o artigo 2º. O artigo 2º, pessoal, é uma conjugação de 2 artigos do CPC de 73. O artigo 2º também é uma coincidência muito grande, e o 262. Esses 2 artigos, eles demonstram que o processo vai começar por iniciativa da parte. Vai se desenvolver
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O que é que significa isso? Esse artigo 2º do nosso CPC. Nós vamos fazer uma viagem, então, nesse nosso bate-papo até o artigo 12, tá bom, pessoal? Estamos no 2º ainda, por isso que eu peço muito a atenção de vocês, que aí a gente vai definir, a gente vai conseguir definir muito bem qual foi o critério adotado pelo legislador. A gente vai conseguir identificar qual foi a mens legis, né, usando uma expressão que é adotada desde o direito romano, né, uma expressão em latim, que significa a finalidade da lei. Ou seja, o aspecto teleológico, finalístico da lei. E o artigo 2º diz, olha, o processo começa por iniciativa da parte. Pronto, ele já escancara o princípio da ação, o princípio da inércia, o princípio dispositivo, e ele depois se desenvolve por impulso oficial. Claro, o Estado é provocado, assim que ele é provocado, ele foi, obviamente, ele tem que ser movimentado, esse processo, porque o Estado foi provocado, e essa movimentação se dará através do chamado impulso oficial. É o cite-se, é o intime-se, é o designa-se audiência de instrução e julgamento, é o recebe-se o recurso nos seus efeitos X ou Y. Enfim, pessoal, o impulso oficial cabe a quem exerce a função jurisdicional. Ou seja, o Estado hífen juiz. Representado por quem? Representado por aquele que está regularmente investido no cargo. Quem é que está regularmente investido no cargo? Aquele que foi aprovado no concurso público de provas e títulos, aquele que foi nomeado pelo 5º Constitucional, como determina o artigo 94 do texto maior, aquele que é nomeado pelo chefe do Executivo para ocupar um cargo de ministro, por exemplo, no Supremo, no STJ e por aí vai. Então, o impulso oficial é de responsabilidade do Estado hífen juiz. Ótimo, Maurício, mas o artigo 2º, ele coloca uma vírgulazinha lá e escreve, salvo as exceções previstas em lei. Tá aqui, na minha frente o artigo 2º, pessoal, salvo as exceções, ao meu lado, salvo as exceções previstas em lei. Tá bom, por que essas exceções previstas em lei? Por que é tão importante nós falarmos dela? Porque, pessoal, por mais que se lembre da necessidade de uma imparcialidade do próprio Estado hífen juiz, há algumas situações que não há que se aguardar, não é possível se aguardar a provocação da parte. Não é possível aguardar a provocação de um interessado. O Estado pode agir de ofício. Por exemplo, pessoal, o juiz pode determinar produção de provas de ofício. Isso está lá no artigo 370. O juiz pode impor uma astreinte, uma multa diária de ofício, um cumprimento de sentença que reconheça obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. O juiz pode também determinar de ofício a expedição de mandado de busca e apreensão quando for coisa móvel, mandado de emissão na posse quando for coisa imóvel, no cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de entregar coisa. É, digamos assim, a sobressalência de um princípio que se contrapõe ao dispositivo. É o chamado princípio inquisitivo. Então vejam, o artigo 2º ele trabalha com o princípio dispositivo, com o princípio do impulso oficial e também com o princípio inquisitivo. Ele traz 3 princípios que embasam justamente como é que se dá esse acesso ao judiciário. Como é que se busca o judiciário? Basta provocar. Obviamente ele vai dar o impulso, mas há algumas situações em que ele vai agir ex officio, independentemente de provocação. Então a gente tem uma mescla do princípio dispositivo da ação ou da inércia com o princípio do impulso oficial e com o princípio inquisitivo. E olhem que raciocínio interessante que o legislador adotou, pessoal, porque no artigo seguinte, no artigo 3º, ele vem no caput e diz assim: nenhuma lesão ou ameaça a algum direito será excluída da apreciação pelo Poder Judiciário. Perfeito! Ele repete o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que trata do princípio da inafastabilidade do exercício da função jurisdicional. O recado que o legislador infraconstitucional, o legislador processual civil traz aqui, o recado que ele traz aqui é justamente de dizer assim, olha, tudo que vier ao judiciário, o judiciário vai dar uma resposta. Isso é tranquilo, não tem problema. Você provoca, o artigo 2º está dizendo, pode provocar, nós vamos dar o impulso e vamos dar uma resposta. Essa resposta pode ser o quê? Uma sentença de mérito,
uma sentença definitiva, uma sentença sem exame de mérito, uma sentença terminativa. Eu não sei o que vai acontecer, mas pode vir, porque nenhuma lesão ou ameaça a algum direito vai ser excluída da apreciação pelo Poder Judiciário. Repito, é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, esculpido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e é o princípio também traduzido por alguns doutrinadores como o princípio do amplo acesso à justiça. Só que nesse mesmo artigo 3º, o legislador vem e coloca 3 parágrafozinhos. 3. No 2º e no 3º, queridos amigos, parágrafos 2º e 3º do artigo 3º, o legislador ele enaltece os métodos de solução consensual dos conflitos. Ele diz assim, olha, Estado, incentive. Juízes, incentivem, estimulem. Ministério Público, estimule. Defensoria Pública, todos estimulem os métodos de solução consensual dos conflitos, inclusive durante o curso do processo, ou seja, possibilitando aquilo que a gente chama de fase pré-processual, né? Ou seja, o pré-trial. É importante isso, por quê, pessoal? Porque essa fase pré-processual pode ser resolvida através de uma conciliação extrajudicial, através de uma mediação extrajudicial. Os métodos de solução consensual dos conflitos, eles são totalmente enaltecidos, né? Elevados, né? Como uma pilastra de sustentação do legislador. Ele, no caput do 3º, fala, o judiciário vai apreciar tudo que vier para o seu conhecimento. Tudo. Lesão, ameaça, não tem problema. E, ao mesmo tempo, sujeitos processuais, operadores, vamos incentivar os métodos de solução consensual dos conflitos. E o legislador mostra que existem outras formas também, obviamente, de solução de conflitos. Busque a arbitragem. Artigo 3º, parágrafo 1º do nosso CPC dizendo é permitida a arbitragem na forma da lei. Arbitragem que é regulamentada pela Lei 9.307 de 96. Desde 1996 existe a arbitragem e que foi substancialmente alterada pela Lei 13.129 de 2015. E que, na minha opinião e da maioria da doutrina, trata-se de um equivalente jurisdicional. A arbitragem não é jurisdição. Mas, Maurício, eu já vi julgados do STJ dizendo que a arbitragem é jurisdição. Estão corretos. Para o STJ, sem sombra de dúvidas, é possível afirmar que a arbitragem é jurisdição. Mas para a doutrina majoritária, a arbitragem é uma forma não jurisdicional de solução de conflitos. É um equivalente jurisdicional, como é a autotutela, como são os julgamentos de conflitos por tribunais administrativos e por aí vai. Então percebam, pessoal, olhem o que o artigo 3º do CPC contempla. Ele traz o princípio da inafastabilidade do controle ou do exercício da função jurisdicional, o princípio do acesso à justiça, no caput. No parágrafo 1º, ele menciona que é permitida a arbitragem na forma da lei, quer dizer, se você não quiser usar o judiciário, tem a arbitragem, instituto que está lá aí para todos nós usarmos desde 1996, mas permitam fazer uma ressalva, pessoal, a arbitragem não pegou ainda do jeito que era para pegar. Eu adoraria se pegasse, eu queria muito. Não falo isso só como juiz, não falo mesmo, amigos, não é essa a ideia. Eu falo que eu gostaria de ver a arbitragem funcionando justamente pela sua própria essência, né? Pelas suas características. Por exemplo, a sentença arbitral é título executivo judicial, né? Não há necessidade de homologar uma sentença arbitral junto ao judiciário. Quando você opta pela arbitragem, você pode escolher o árbitro, você pode escolher a norma de direito material a ser aplicada. Tem uma série de situações. Você pode convencionar a arbitragem através de uma cláusula compromissória, através de um compromisso arbitral, ou seja, são mecanismos tão legais, tão interessantes, mas que infelizmente não seguiram aqui. E os 2 últimos parágrafos, né, eu estava falando dos 3, o primeiro falando da arbitragem, e os 2 últimos enaltecendo uma vez mais os métodos de solução consensual dos conflitos, principalmente conciliação e mediação. Conciliação, mediação e todos os outros métodos devem ser incentivados, devem ser estimulados por juízes, por advogados, por membros do MP, pela Defensoria Pública, por todo mundo. Só tem um detalhe. Eu falei isso numa live, pessoal, domingo passado, onde eu falei sobre conciliação, mediação e arbitragem, né? Só tem um detalhe, a gente precisa compreender o que é conciliar, o que é mediar. Mais ainda, nós precisamos sair da casinha, literalmente, né? Ou seja, nós precisamos entender que conciliar e mediar significa primeiro uma capacitação técnica, mas acima de tudo, uma formação humana,
uma visão periférica e não uma visão umbilical. Muitas das vezes, conciliar e mediar é um simples ouvir, saber ouvir. Eu acho ótimo quando você tem um curso de formação e capacitação de conciliador e mediador, e aí se fala, olha, vamos estudar um pouquinho de Lacan. Vamos estudar um pouquinho de Freud. Eu acho ótimo, mas nós não podemos ficar só nisso. Conciliar e mediar é saber olhar nos olhos de quem está ali na sua frente. Acima de tudo, compreender e saber ouvir. Mas isso é uma outra discussão, a gente pode conversar numa outra live, pessoal. É um tema que me é muito caro, até porque eu sou titular de uma vara de juizados especiais e as conciliações são feitas diariamente, tá bom? Pessoal que está chegando agora, para quem não viu no início, teremos o sorteio do nosso livro, tá bom? No finalzinho da nossa live, eu vou explicar os critérios para vocês. E se vocês quiserem chamar alguém aí para participar, que venham então para o nosso vídeo, para que todos tenham chance aí de participar. Artigo 4º do nosso CPC, pessoal. Eu quero passar rapidamente pelos 12 artigos e traduzir as ideias que foram ali estabelecidas pelo nosso legislador. A redação do artigo 4º é a seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. As partes têm o direito de obter, vejam só, pessoal, vou repetir, né? Em prazo razoável, que é a consagração da garantia constitucional de duração razoável do processo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição, em tempo razoável, a solução integral do mérito. É a primeira vez que se fala em primazia do julgamento de mérito. Repito, primazia do julgamento de mérito, que a gente vai perceber no artigo 932, parágrafo único, quando autoriza que o relator, se deparando com algum vício sanável, assim que o recurso chegou para ele, se deparando com algum vício sanável, ele possibilite, que as partes façam com que esse vício seja corrigido, seja sanado. Por exemplo, o relator recebe um recurso, vamos imaginar, para ele foi distribuído um recurso de apelação, ele olha para os autos e fala assim, poxa, mas está faltando procuração. Está faltando assinatura na procuração, está faltando a guia que comprove o recolhimento do preparo. São vícios sanáveis que podem ser perfeitamente corrigidos. Por quê? Porque quer-se analisar o mérito do recurso. Primazia do julgamento de mérito é isso. Mais ainda, pessoal, quando um juiz recebe uma petição inicial, se ela precisa ser emendada ou completada, o juiz tem que determinar e explicar com precisão. O que é que precisa ser emendado ou completado. Para quê? Para que a inicial seja corrigida e para que a gente tenha uma análise de mérito ao final. Ninguém busca o judiciário para receber uma sentença terminativa, aquela sentença que não examina o mérito. Se eu, Maurício, busco o judiciário, eu quero que o judiciário diga, Maurício, você tem razão ou não tem razão, ou tem parcial razão. Eu não quero simplesmente que o judiciário extinga o feito sem apreciação de mérito. Vamos supor, porque faltou eu demonstrar o interesse de agir, porque a parte é legítima, seja lá qual for o motivo. O artigo 4º é a marca maior, porque é o primeiro artigo que fala isso, é a marca maior do objetivo do legislador no sentido de implementar a primazia do julgamento de mérito. Façamos de tudo para corrigir os vícios que são sanáveis. Eu falei o 932, parágrafo único, já em sede recursal, e falei agora a possibilidade de emenda da inicial, que é o 321, ou seja, em primeiro grau, todos os órgãos jurisdicionais, primeiro ou segundo grau, façamos de tudo para corrigir os vícios sanáveis e o mérito daquela demanda, o mérito do recurso, seja enfrentado. É isso que nós precisamos compreender. Isso é primazia do julgamento de mérito. E aí ele, inclusive, né, no finalzinho, na redação final do artigo 4º, o legislador menciona incluída a atividade satisfativa. Por quê, pessoal? A atividade satisfativa. Porque ao lado da morosidade, que eu comentei assim que nós estávamos iniciando essa nossa abordagem, ao lado da morosidade, uma das maiores críticas que se tem justamente em relação à atuação do judiciário é o ganhei, mas não levei. E eu concordo plenamente. Como magistrado, eu concordo plenamente. O ganhar, mas não levar significa falta de efetividade. Então, vamos buscar um julgamento de mérito, vamos primar pelo julgamento de mérito. Para quê, pessoal? Para que a gente consiga efetivamente julgar o mérito, porque ninguém busca o judiciário à toa, repetindo,
e vamos tornar aquela atividade satisfativa. Vamos, por exemplo, imaginar que quando a gente inicia um cumprimento de sentença, e isso é fundamental, nós consigamos chegar a um denominador comum. Esse cumprimento de sentença que tenha reconhecido, por exemplo, uma sentença que tenha reconhecido a obrigatoriedade de pagamento de uma quantia. Nós queremos lá na frente, como credores, como exequentes, nós queremos receber os valores que nos são devidos. Nós queremos ganhar, sim, uma sentença proferida num processo de conhecimento, mas nós queremos levar também. Ou seja, esse cumprimento de sentença tem que ser efetivo, seja através de uma penhora online, que quase sumiu do nosso CPC de 2015. Faltou isso aqui, amigos. Esse é um momento fofoca. Momento revista caras, pronto, né? O momento fofoca. Faltou isso aqui para que a penhora online não permanecesse no nosso CPC de 2015, né? Nós precisamos ter esta efetividade. E não é só penhora online. A gente fala de Bacenjude, mas temos Renajude, temos Infojude, temos outras formas de coação, de coerção, tanto para melhora quanto para piora, para ter essa efetividade. Por exemplo, o protesto da sentença, a inclusão dos dados do devedor nos cadastros do SPC e do Serasa. Temos mecanismos na lei, portanto, vamos efetivá-los. É isso que diz o legislador no artigo 4º. Perfeito? Artigo 5º, pessoal, prosseguindo. O artigo 5º é bem tranquilo. Eu não vou falar muito, não. Vocês sabem muito bem. Sabem muito mais do que eu, diga-se de passagem. Artigo 5º, uma redação muito simplória. Dizendo assim, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. É um dispositivo que fala da chamada boa-fé processual. Boa-fé processual que impede que se reconheça uma eventual litigância de má-fé, batendo na tecla que todos os trâmites procedimentais devem ocorrer com os sujeitos processuais pautando pela boa-fé. O autor, quando elabora uma petição inicial, não pode alterar a verdade dos fatos. O réu, quando se defende, não pode alterar a verdade dos fatos. Postulem partes somente pelos meios de prova que efetivamente utilizarão. Não protestem pela produção de todos os meios de prova. Demonstrem esta boa-fé processual, né? Ou seja, meus queridos amigos, quando a gente fala de boa-fé no artigo 5º, a gente está repetindo aquilo que o professor Miguel Reale, e vocês com certeza sabem quem foi o professor Miguel Reale, e ainda foi um dos mentores do nosso Código Civil, que está em vigência desde 11 de janeiro de 2003 e teve uma vacácio de 1 ano também, a sua publicação se deu em 2002. O professor Miguel Reale, ele falava assim, olha, a minha grande preocupação, essa história é muito interessante, pessoal, eu vi presencialmente, foi na minha frente, numa palestra do professor Miguel Reale, eu vi ele dizendo assim, a minha grande preocupação com este Código Civil que nós estamos vendo tramitar no Congresso Nacional, era o projeto de lei 634/75, ficou 27 anos no Congresso Nacional, vejam, o nosso CPC ficou 5, o nosso Código Civil ficou 27. E ele dizia, a nossa grande preocupação é justamente com a boa-fé incrustada, inserida nas relações obrigacionais. Nós precisamos deixar isso muito claro no Código Civil. Todos os sujeitos que contraírem obrigações, ajam, do verbo agir, ajam com boa-fé. Tenham boa-fé nas relações obrigacionais. Se a gente transpõe isso para o processo, pessoal, para o processo civil, o que o artigo 5º fala é justamente isso. Dentro do trâmite procedimental, as relações processuais, todos os sujeitos que estão ali precisam se comportar de acordo com a boa-fé. É por isso que o 77, o 80 e o 81, esses 3 artigos são fundamentais. 77, 80 e 81, porque eles tratam dos deveres das partes, dos deveres dos seus procuradores, dos deveres de todos aqueles que participam do processo, até mesmo do magistrado, que pode ser responsabilizado civilmente se fizer alguma coisa errada, nós sabemos. Ou seja, deveres de todos. Todos precisam se pautar por uma boa-fé. E quem for litigante de má-fé vai ter que pagar uma multa. E quem praticar ato atentatório à dignidade da justiça, com todas aquelas condutas que estão lá no 774, por exemplo, fraudando a execução, todos serão punidos. Porque não é possível nós entendermos ou compreendermos um trâmite procedimental que evidencie uma má-fé. De forma alguma nós podemos pactuar
com esse tipo de situação. Por isso, a ênfase que se dá, uma vez mais, no artigo 5º do nosso CPC. Nós temos vários dispositivos que tratam da necessidade de respeito à boa-fé. E punimos aqueles que efetivamente venham a agir de má-fé. Pessoal, eu vou só lembrar de um exemplo que é clássico no dia a dia. Como magistrado, eu já me deparei com isso várias vezes. Embargos de declaração protelatórios. Você embargar de declaração dizendo que teve omissão, obscuridade, contradição, mas não teve nada disso, você está querendo discutir mérito, isso é embargos de declaração protelatórios. E os embargos de declaração protelatórios têm punição. No próprio CPC, entre os artigos 1022 a 1026, salvo engano, que são os artigos que regulamentam os embargos de declaração, nós temos ali um dispositivo dizendo que se os embargos de declaração forem protelatórios, tem uma multa a ser paga. Ou seja, temos mecanismos e os juízes precisam ter também coragem de aplicar, de condenar por litigância de má-fé, de aplicar multas quando devem ser aplicadas, como a hipótese de embargos de declaração protelatórios e várias outras situações. O artigo 5º diz o óbvio, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito, redito, tredito, enfim, ele precisa ser repetido inúmeras vezes. Artigo 6º, pessoal, do nosso CPC. Para mim, uma das modificações mais significativas que nós tivemos. Por quê? Porque o artigo 6º trata do princípio da cooperação. E quando a gente fala de princípio da cooperação, pessoal, nós estamos dizendo todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que a gente tenha, dentro de um prazo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. De novo, a garantia constitucional da duração razoável do processo, a necessidade de que todos os sujeitos cooperem, inclusive os juízes, autor, réu, juiz, terceiro interveniente, MP quando tem que intervir como parte ou como fiscal da ordem jurídica, enfim, todos, oficial de justiça, o porteiro do prédio do fórum, todos devem cooperar entre si. Não é um ajudando ao outro, é cooperar no sentido de fazer, por exemplo, postulações que sejam verdadeiras, devidas, não alterar a verdade dos fatos. Como eu disse, não pedir pela produção de provas que não serão produzidas. Todos devem cooperar para o processo. Quando se fala entre si, é para o processo. O autor está numa animosidade com o réu e vice-versa. Eles não vão cooperar entre eles, eles vão cooperar para o processo. O princípio da cooperação, que tem origem no direito alemão, tem essa ratio. Tudo bem que um dos maiores estudiosos há muito tempo é um jurista português, é o professor Miguel Teixeira de Souza, uma das maiores referências em relação ao princípio da cooperação, mas tudo começou no direito alemão. E aqui no Brasil nós temos o professor Fred Didier Júnior como um dos grandes estudiosos do princípio da cooperação. O artigo 6º diz isso, olha, todo mundo ajuda, todo mundo coopera, para que a gente tenha, dentro de um prazo razoável, uma decisão de mérito, de novo primazia do julgamento de mérito, de mérito, justa e efetiva. Justa e efetiva são conceitos, digamos assim, muito abertos. O que é justo, o que é efetivo, são conceitos muito abertos, aí cabe uma boa interpretação em relação a eles. Mas o 6º, repito, trata do princípio da cooperação extremamente importante. Amigos, artigo 7º. O artigo 7º também é interessante. Por quê? Porque ele reforça a necessidade de obediência à isonomia processual. Se o 5º fala da boa-fé, o 6º fala da cooperação, o 7º fala da isonomia. Aquilo que a gente já tem na Constituição Federal, vocês sabem muito bem, meus queridos amigos. E a redação é essa, vou ler rapidinho para vocês, tá bom? É assegurada às partes paridade de tratamento, ou seja, a paridade de armas, não é? Paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, de faculdades processuais, em relação aos meios de defesa, em relação aos ônus, deveres, aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ou seja, todos vão ser tratados, devem ser tratados, de forma igual. Os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. É por isso que o MP tem prazo em dobro, é por isso que a Fazenda Pública tem prazo em dobro, para todas as manifestações, a Defensoria Pública também. Eles gozam da prerrogativa de intimação pessoal. Por quê, pessoal? Porque são entes que precisam dessas prerrogativas mesmo. Não são benefícios, não são privilégios. São prerrogativas do exercício da função.
de um membro do MP, de um membro de uma defensoria pública, né, de um defensor público, de um advogado público, né, de um membro da Fazenda Pública, prerrogativas por uma série de situações. Por que gozar de prazo em dobro para todas as suas manifestações? O defensor público ele tem que ter o mesmo prazo que tem um particular. Pessoal, são situações e situações. A defensoria pública não tem uma infraestrutura, por exemplo, humana, uma infraestrutura material como já tem o judiciário. O MP muitas das vezes não tem, mas já tem uma estrutura muito mais avançada, muito mais organizada. A Fazenda Pública não tem um número suficiente de procuradores para atender todas as demandas. Por isso o prazo em dobro, por isso a intimação pessoal. Mas isso também não os afasta, os desonera de cumprir com exatidão todas as suas funções, tanto que todos eles podem ser responsabilizados também civilmente, como a gente sabe. Então o artigo 7º reforça a ideia de isonomia que a gente tem no nosso texto constitucional. Perceberam, meus amigos? Nós falamos de 7 artigos até agora. A maioria deles repetindo princípios que estão na Constituição Federal. É importante. Para quê, pessoal? Para reforçar. Eu confesso a vocês que quando me deparei com todos esses 12 primeiros artigos, eu disse no início, né? A minha alegria foi muito grande. Eu fiquei muito feliz de falar assim, poxa, que bom que pela primeira vez uma legislação processual civil, não foi o CPC de 39, não foi o de 73, foi o de 2015. E eu vi, nós estamos vendo. Eu fiquei muito feliz com esses 12 primeiros artigos tratando da base principiológica e mesmo que seja repetindo princípios da Constituição. Por quê, pessoal? Porque mais uma vez, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. É mais uma vez a aplicação de um provérbio, de um ditado popular, digamos assim, não um provérbio, um ditado popular, que a gente escuta desde os nossos avós, de que água mole em pedra dura... Vocês já sabem, tanto bate até que fura. É isso, nós precisamos reforçar. Olha, ou vamos obedecer, ou passemos a obedecer as normas fundamentais, os princípios e as regras, ou senão nós vamos continuar falando de morosidade, nós vamos continuar falando de vícios, nós vamos continuar falando de arbitrariedades. Ah, Maurício, mas a Constituição já falava de muitos deles. Pessoal, não tem problema, reforça. Vamos bater nessa tecla, porque um dia... A nossa esperança é essa. Um dia, todos os operadores do direito vão se conscientizar que, sem princípio, a gente não vai a lugar algum. Eu vou fazer agora uma analogia, pessoal, e eu peço vênia a vocês, porque é uma analogia muito pueril, ingênua, muito ingênua. Mas pensem assim, ó, nossos pais nos criam com base em princípios sólidos, princípios de vida. Basicamente, o seguinte, um deles, que é um dos mais importantes de todos, dentre todos os princípios, respeitem o seu semelhante. Quando a gente respeita nosso semelhante, a nossa vida flui. A gente respeita em todos os sentidos. A nossa vida flui, sem vícios, sem máculas. Se ele vai respeitar ou não é uma outra história, mas você está fazendo a sua parte. Nossos pais nos ensinam a ter princípios, e esses princípios sendo aplicados na prática permitem que a gente tenha uma vida sem vícios, sem máculas, né? Sem qualquer tipo de prejuízo. Se eu tenho, fazendo essa analogia pueril, se eu tenho feito um processo, uma demanda, uma ação, tramitando sem vícios, sem máculas, né? Ou seja, se eu tenho um processo tramitando em obediência a toda uma base principiológica, é claro que ele vai fluir naturalmente. Você pode até recorrer, por exemplo, de uma sentença do juiz, porque você não gostou do que ele entendeu no mérito. Mas se o feito tramitou obedecendo ao contraditório, à ampla defesa, a decisão foi bem fundamentada, se isso aconteceu, meus queridos amigos, ninguém vai poder alegar vício à base principiológica lá na frente. Você querer discutir mérito, isso é um direito seu. Mas alegar vício, alegar que não foi respeitada a base principiológica, nem pensar. Perfeito? Amigos, o 8º é um artigo muito simples, aliás, um artigo estranho. O 8º, para mim, não era nem para estar no CPC, vou ser muito sincero. Sabem por quê, amigos? Porque o artigo 8º, ele é um aprimoramento de 2 artigos da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 4º e 5º. Ele é um aprimoramento. Ele diz o que a gente já sabe. Olhem só. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade
e a eficiência. O que é que esse artigo 8º está dizendo? Olha, juiz, quando você for aplicar o ordenamento, você tem que, obviamente, compreender nesta aplicação tudo isso que nós falamos aqui, que já está lá na LINDB, tá bom? E a parte final do artigo 8º é uma ressalva aos princípios de atuação da própria administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição, no seu caput, né? O LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas isso já é inerente. Maurício, mas deixa o 8º aí. Vamos repetir. A gente precisa enfatizar. Sob essa ótica, eu concordo. Sob essa ótica, eu dou total respaldo. Mas, repito, meus amigos, talvez a gente pudesse ter sido até um pouco mais incisivo. Da forma como o artigo 8º foi redigido, a gente só viu um aprimoramento de 2 artigos da LINDB, né? Se a gente pudesse ser um pouquinho mais incisivo, desculpem a repetição, se a gente pudesse ser mais persistente na redação, se ela fosse mais objetiva, eu acho que isso ficava evidenciado. De qualquer forma, como boa parcela da doutrina diz, é um artigo despiciendo, desnecessário. Mas está aí. Vamos respeitá-lo, né, porque está dentro das normas fundamentais. Estamos caminhando para os finalmente, hein, pessoal? Para quem está chegando agora, sorteiozinho ao final do nosso livro. Vou explicar os critérios para vocês, tá bom? Vamos lá. Artigo 9º e 10. Não é 9º e 10º, hein? É 9º e 10. Eu brinco com os alunos, né, falando, pessoal, a gente precisa saber falar corretamente. Quando chegar no exame oral da magistratura, a gente não pode cometer essa gafe, né? 9º e 10º. É 9º e 10. Pois bem, o 9 e o 10, pessoal, trabalham com o fortalecimento de um dos princípios mais importantes que nós temos, contraditório. Mas qual contraditório, Maurício? O substancial. Não é o contraditório formal, aquele que permite tão somente a participação da outra parte. O contraditório substancial vai além, vai muito além, vai muito além. O contraditório substancial é aquele que se pauta pela possibilidade de participação, mas também pelo poder de influência. Esse é o substancial. O formal é aquele só possibilidade de participação. Eu dou um exemplo prático para vocês. Eu dou um exemplo bem prático. Querem ver? A parte junta um documento novo nos autos. Qual é a obrigação do juiz? Bom, tem um documento novo nos autos, eu tenho que abrir um contraditório. Eu tenho que intimar a outra parte. Caso ela queira, não é intimar para se manifestar, é caso ela queira, ela virá aos autos e se manifestará sobre aquele documento novo. Esta é a possibilidade de participação. É a primeira etapa. Primeira etapa, repito, meus queridos amigos, volto a afirmar, primeira etapa do contraditório substancial. Qual é a segunda etapa, Maurício? A segunda etapa é o poder de influência. Ou seja, essa manifestação ou não da outra parte sobre o documento novo, que foi juntado aos autos, essa participação ou não, vai ter que refletir na decisão final. É aí que vem o poder de influência. Quando você possibilita que a outra parte se manifeste, se ela vai se manifestar ou não, é uma outra história. Mas quando você possibilita que ela se manifeste, ao final do processo, o juiz tem que levar em consideração se teve, se não teve essa manifestação. Não é simplesmente fechar os olhos para aquilo. O poder de influência significa participar, mas também poder influenciar no resultado final. Por quê, pessoal? Porque ninguém quer uma decisão hífen surpresa. Vocês já ouviram falar? O próprio CPC traz isso embutido na sua raiz, na sua essência. Vedação à decisão surpresa. Vejam só o que diz o artigo 9º no caput. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Acabou. Esse é o contraditório substancial. Eu não posso proferir uma decisão sem que antes ela seja previamente ouvida, porque eu não posso ter uma decisão que a surpreenda. Vem o artigo 10, eu vou voltar para o parágrafo único do 9. Vem o artigo 10 no caput e diz: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Fechando os dois dispositivos, a gente chega à seguinte conclusão, amarrando os dois, como a gente costuma dizer. Não se pode simplesmente possibilitar a participação das partes sem que o poder de influência seja exercido. Com isso, a gente veda as decisões surpresas, decisão hífen surpresa, e a gente tem, sabe o que, pessoal? Um processo democrático, um processo compartilhado. Mais do que isso,
um processo dialogado. Ah, Maurício, mas tem algumas situações em que o contraditório é jogado lá para frente, não tem? Ele é diferido, postergado, postecipado. Tem sim, pessoal, tem sim. Nós temos, por exemplo, uma tutela provisória de urgência, uma tutela antecipada, como a gente chama no popular. Você pode, obviamente, se for requerido uma liminar, você dar inaudita altera pars. Não houve a parte ali. Dá a tutela e depois você joga o contraditório lá para frente. As tutelas de evidência, do artigo 311, incisos 2 e 3. Numa ação monitória, pessoal, vocês sabem bem, prevista nos artigos 700, 701 e 702. A monitória, o que você busca com ela? Dar força executiva a algo, a uma prova escrita, uma prova documental, que não tem força executiva. Ou perdeu, ou não tem. O objetivo da monitória é isso. Isso envolvendo obrigações de fazer, não fazer, entregar ou pagar quantia. Assim que é distribuída a petição inicial de uma monitória, se o juiz olhar para ela e perceber que ela preenche todos os requisitos, ele de plano determina a expedição de um mandado monitório, falando parte ré, em 15 dias, pague o valor, cumpra a obrigação de fazer ou não fazer, ou cumpra a obrigação de entregar coisa. Maurício, e o contraditório? O juiz manda primeiro expedir o mandado monitório? Isso. E o contraditório? Lá para frente. Diferido, postergado, postecipado. Temos situações, pessoal, no nosso CPC, nós temos situações em que não dá para fazer um contraditório logo de pronto. Eu vou dar um exemplo prático. Meu, pessoal. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais, como eu disse. E nessa vara de juizados especiais, a minha competência é civil, crime e fazenda pública. Quantas e quantas vezes não recebi uma petição inicial de um cidadão comum contra um município, contra o Estado, falando: excelência, eu quero uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada agora, incidental, para fornecimento de medicamento. Eu não tenho condições de comprar esse medicamento. Ele me é vital. Eu tenho um problema seríssimo de câncer. Câncer. Eu vou ficar só nessa doença terrível. Eu não vou mandar ouvir o município antes, ouvir o Estado. Se os requisitos estiverem presentes, fumus boniuris, perículo mori, eu dou essa liminar de plano. O contraditório fica lá para frente. Então, algumas situações, é óbvio, até porque o bem jurídico que está sendo ali tutelado é o maior de todos, é a vida. O contraditório, eu não estou nem pouco preocupado, ele vai ficar lá para frente. Depois o Estado, o município, eles terão condições de se defender. Mas naquele momento, eu não tenho nem que pensar. E o legislador mencionou isso. Para finalizar, pessoal, dois últimos artigos, o 11 e o 12. O 11, eu tenho um carinho gigantesco por ele, mas gigantesco, porque ele trata da fundamentação das decisões judiciais. Tema que eu tratei, que eu absorvi na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, e estou trabalhando agora juntamente com o direito probatório nas minhas pesquisas de pós-doutoramento, que eu havia dito no vídeo que caiu, anterior, que estou fazendo na Universidade de Girona, na Espanha. Eu gosto muito de fundamentação, porque a fundamentação das decisões judiciais, ela tem previsão constitucional no artigo 93, inciso 9, mas ela ganhou muita força, não só no artigo 11, como também no 489, parágrafo 1º do CPC. São dois dispositivos exemplares. Nós mudamos o sistema de fundamentação no CPC, saímos de um sistema de fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação exauriente. É importantíssimo que os juízes se conscientizem de que o 489, parágrafo 1º, é uma obrigação a ser seguida. O juiz não pode ficar simplesmente citando artigos na fundamentação, o artigo X, o artigo Y do Código Civil, seja lá de onde for, na sua fundamentação, sem explicar a relação daquele artigo com a causa a ser decidida. Eu mesmo já vi fundamentação de sentença em que só tínhamos artigos transcritos. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso está vedado pelo CPC. Isso é uma excrescência, me desculpem até desopilar o fígado. Humildemente peço desculpas a vocês, mas isso não pode ocorrer. O magistrado tem que respeitar o jurisdicionado. Ele precisa saber, é curial, é fundamental que ele saiba que ele está ali porque ele é um servidor público, ele presta serviços ao público, ao jurisdicionado. Então o magistrado tem que fundamentar de maneira exauriente, dar uma satisfação para o jurisdicionado de que ele mencionou aquele artigo porque está relacionado com a causa, por causa disso, disso e disso. Ele mencionou um precedente, uma súmula, uma jurisprudência, por quê? Porque os fundamentos determinantes estão diretamente relacionados ao que está sendo ali discutido. Ele deixou de aplicar
um precedente, por exemplo, invocado pela parte. Por quê? Porque é uma hipótese, por exemplo, pessoal, de superação. É uma hipótese de overruling. Ou eu não aplico aquele caso concreto, o precedente, por quê? Vou aplicar para outro. É uma hipótese de distinguishing. É uma hipótese de distinção. Ele simplesmente não pode ignorar, de forma alguma, o magistrado pode ignorar um precedente, uma súmula, uma jurisprudência invocada pela parte. Ele não pode ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V nas suas fundamentações sem dar o devido crédito. Ou seja, dizer, olha, eu estou fundamentando, aplicando um precedente, uma súmula, uma jurisprudência, invocando um texto de lei, porque está diretamente relacionado com a questão ali decidida. Esse é o artigo 11. Mudou substancialmente o sistema de fundamentação das decisões judiciais. Repito, saímos de um sistema de fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação exauriente. E mais ainda, juiz precisa compreender que as funções da fundamentação das decisões judiciais são duas. Uma para dentro do processo, que a gente chama de endoprocessual. Quando o juiz fundamenta, ele dá, melhor dizendo, para os jurisdicionados os motivos pelos quais ele chegou àquela conclusão. E se as partes não gostarem, vão interpor os recursos cabíveis. Essa é a primeira função da fundamentação, função endoprocessual. E os juízes precisam saber também que a segunda função, que é para fora do processo, a gente chama de extraprocessual, é extremamente importante, porque quando o juiz fundamenta, quando ele justifica racionalmente os seus atos decisórios, ele está dando uma satisfação para a sociedade civil de que ele está cumprindo o comando constitucional e de que ele está cumprindo efetivamente não só o 93, inciso 9, como o 11 do CPC e o 489, parágrafo 1º do mesmo CPC. O juiz precisa dar uma satisfação não só para as partes, mas também para a sociedade civil em que ele se insere, em que ele atua. Estas são as duas funções da fundamentação. Tá certo? Para finalizar, amigos, o artigo 12. Esse é o último, né? Que trata da chamada ordem cronológica de conclusão e julgamento. Qual era o objetivo desse artigo antes do período de vacácio, pessoal? O objetivo era moralizar. Moralizar porque alguns juízes passavam processos mais simples na frente de processos mais complexos para sentenciar. É muito mais fácil, pensando em processos físicos, é muito mais fácil eu sentenciar um processo de um volume, com 100 folhas, do que eu sentenciar um processo com 20 volumes, uma ação civil pública por dano ambiental com 20 volumes, cada volume com 200 folhas. A ideia era moralizar. O artigo 12 tinha uma redação muito interessante. Sem essa palavrinha, eu não vou falar ela agora. A redação era assim, pessoal, deixa eu só ler para vocês. Olha, só o caput. Os juízes e os tribunais atenderão a ordem cronológica de conclusão para poder proferir sentença ou acórdão. Estava perfeito. De uma certa forma ia moralizar. Por quê? Porque os juízes falariam, poxa, isso aqui é uma regra. Não é um princípio, é uma regra. Por quê? As regras diferem dos princípios porque os princípios têm aplicação ilimitada. Fundamentação das decisões judiciais. Eu aplico para tudo, processo civil, processo penal, processo administrativo, processo tributário. Regras não. Regras têm aplicação limitada. Isso tudo está aqui nessa obra, pessoal. Teoria dos Princípios, uma das obras mais significativas sobre base principiológica do professor Humberto Ávila. Pois bem, essa é uma regra, porque só tem no CPC. A aplicação é limitada. Eu estava extremamente feliz. Falei, pronto, agora todos os juízes vão se conscientizar de que é necessário obedecer uma ordem cronológica de conclusão e julgamento. Então, se o processo chegou para ele sentenciar no dia 18, uma segunda-feira, esse processo tem que ser sentenciado antes daquele que chegou no dia 19, terça-feira. Ordem cronológica. O problema é que durante o período de vacácio legis, inseriram a palavrinha preferencialmente. Dizendo assim, pessoal, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. E aí o que aconteceu, pessoal? Período de vacácio, inserem essa palavrinha, o artigo 12 se tornou, na minha humilde opinião, letra morta. Não há mais obrigatoriedade. Se é preferencialmente, pode seguir ou não a ordem cronológica. Com isso, feitos muito mais simples, menos complexos, continuarão passando na frente de feitos mais complexos. Amigos, terminamos. Eu espero que tenha sido proveitoso. Peço desculpas, eu falei demais, procurei abordar, o tempo é muito curto, né? Eu procurei abordar todos os 12 primeiros artigos.
do capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, essa base principiológica tão importante de ser obedecida e ser aplicada na prática. Eu espero de coração, humildemente, que tenha sido proveitoso para todos vocês, tá bom, pessoal? Fiz isso com muito carinho, com muito amor acima de tudo, mas com muita responsabilidade. Meus amigos, olha, agora o sorteio, tá bom? Aqui está a nossa obra. Aqui está a grossurinha dela. São 300 páginas, salvo engano. Nosso resumo de processo civil, elaborado com muito carinho para vocês também. Qual é o critério para participar? O critério é o seguinte, pessoal. Na página aqui no perfil da editora JH Mizuno, nós temos o último post. Foram 2 posts dizendo que eu faria a live hoje. O último, mais recente, tá bom? Eu vou pedir para que vocês vão lá e curtam, né, e comentem embaixo assim, olha, sou da cidade de Vitória, no Espírito Santo, sou da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É só comentar isso, vocês já estarão participando do sorteio. A editora vai fazer o sorteio e vai encaminhar a obra, ou se quiser eu mesmo encaminho, Rafael está aqui nos assistindo, pode deixar que eu mesmo encaminho essa obra, só informe para mim os dados aqui, eu tenho dos meus exemplares, né, que eu ganhei como autor, encaminho os dados do sortudo, do felizado, e eu teria o maior prazer de encaminhar com a minha dedicatória também, tá bom? Então, critério, repetindo, é só ir lá nesse segundo e último post, porque tem 2 posts recomendando aqui a nossa live, é só ir no último, curtir e comentar dizendo de onde que assistiu a nossa live, de Goiânia, de Vitória, de São Paulo, de Poços de Caldas, né? Nossa cidade aqui onde nós estamos falando, enfim, de onde for, tá bom? Amigos, é isso, agradeço imensamente a todos da editora JH Mizuno, ao Rafael, gostaria de agradecer novamente ao Renê também, Renê Duó Souza, querido amigo, que fez o convite para que nós estivéssemos juntos aqui, enfim, a todos da editora nesse projeto tão legal que são os resumos, o nosso, repito, pessoal, de número 4, a gente está muito feliz com a aceitação e é isso, tá bom? Muito obrigado de coração pela atenção de todos, pelo carinho de todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Até mais, pessoal.